cumprimentar a todos com a paz do Senhor, aos nossos jovens e a todos aqueles que estarão mais tarde assistindo esse resumo, na verdade, da aula que será ministrada amanhã. Quero antes trazer à baila que esta lição desse trimestre, assim como os dos outros que nós já estudamos, é uma lição tremenda. Nos mostra os bons e maus exemplos através da vida de inúmeros personagens bíblicos. Nós vivemos rodeados de uma sociedade com muitos maus exemplos e outros bons exemplos. Porém, essa lição nos faz enxergar o bom exemplo que é aquele que nós devemos seguir, mas também nos traz um alerta, nos faz olhar para os maus exemplos e não fazer como. A lição de hoje é a lição de número 1. Nós estamos começando esse trimestre e vamos iniciar tratando da história de Moisés, a diferença que Deus faz. Moisés é um personagem muito conhecido por nós, em pregações, até mesmo na escola dominical. Porque quando nós falamos de Moisés, o que vem na nossa mente? O que vem na sua mente que estará aí assistindo? Quando a palavra Moisés, ela soa nos nossos ouvidos, nos revela muitas coisas que ele viveu. Libertou o povo do Egito. O mar vermelho foi aberto. As pragas que Deus mandou ao povo do Egito através da vida de Moisés, os 10 mandamentos, inúmeras coisas vêm através da vida de Moisés. Nós temos que, nesta lição, nós vamos olhar para este personagem e olhar o que Deus fez na vida dele e acreditar que esse Deus também pode fazer nas nossas vidas. O texto do dia diz: e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Deuteronômio capítulo 34, versículo 10. Aqui já me chama a atenção quando diz: a quem o Senhor conhecera face a face. Aqui fala de intimidade, aqui fala de relacionamento. Aqui nos mostra que Moisés, ele tinha um relacionamento íntimo com Deus. Como está o nosso relacionamento? Como está a nossa intimidade com Deus? Qual foi a última vez que nós dobramos os nossos joelhos e nos sentimos como se deitados ou no colo de Jesus? Como se nos sentíssemos abraçados por Jesus. Quando que diante de uma dificuldade, podemos sentir claramente a presença de Deus. Qual foi a última vez? E como está a nossa intimidade hoje? Por que não buscar essa intimidade com Deus? Uma característica, uma das situações aqui que me chama a atenção é essa intimidade de Moisés com Deus
Deus falava com Moisés. Moisés, ele buscava a Deus. Ou seja, isso nos traz a ideia de que nós também devemos ser íntimos de Deus, buscar a Deus, porque nós somos filhos. Nós não somos o que o mundo lá fora diz que nós somos. Nós não somos derrotados, nós não somos lixo, nós somos filhos, e filho tem intimidade com Deus. Aleluia. A síntese diz: a presença de Deus em nossas vidas faz a diferença em cada momento. Quando diz aqui a diferença em cada momento, é todo momento. Seja no trabalho, a presença de Deus, ela faz a diferença. Seja na casa, a presença de Deus, ela faz a diferença. Seja dentro da igreja, a presença de Deus, ela faz a diferença. Seja na escola, a presença de Deus, ela faz a diferença. Aonde quer que nós estejamos, a presença de Deus em nossas vidas é o que faz a diferença. Aleluia. O texto bíblico está lá em Êxodo, capítulo 33, do versículo 1 ao 6, e diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Versículo 2: E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os fariseus, e os heveus, e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que não te consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atrativos, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: povo obstinado és. Se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu não saiba o que hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. A introdução, ela vem dizendo: não é incomum que as pessoas desejem ser abençoadas, melhor ainda, quando a bênção é resultado de uma promessa do próprio Deus em relação a nós. Mas será que em nossos dias estamos vendo as bênçãos de Deus como mais importantes do que a presença dele conosco? Moisés nos mostra que a presença dele conosco é a melhor dádiva que podemos ter. Aleluia. Mais para frente, durante a lição, nós vamos voltar nessa pergunta. O primeiro tópico da lição é Moisés e sua chamada. E o primeiro subtópico que nós vamos tratar aqui é tirado das águas. Ora, quando o termo diz tirado das águas, aqui é porque Moisés, ele é um dos poucos da história que é contada, que a história é contada desde o seu nascimento. Ele é um dos poucos personagens dos quais nós vamos estudar durante esse trimestre, que a sua história, o seu milagre, o trabalhar de Deus se inicia desde o seu nascimento. Moisés, um homem de Deus, tem sua história contada a partir do seu nascimento, quando tem a sua vida ainda bebê, preservada por Deus. Ele nasceu em um período péssimo para o menino ser trazido ao mundo.
justamente quando crianças do sexo masculino, descendente de hebreus, no Egito eram mortos por ordem de Faraó, para que o povo não se multiplicasse e se voltasse contra os egípcios. Caso houvesse uma guerra, os hebreus nessa época eram mão de obra escrava, trabalhando exaustivamente sem remuneração, salvo das águas, e protegido pela filha de Faraó. Moisés, cujo nome significa tirado das águas, cresceu em um palácio como um príncipe e foi instruindo em toda a ciência dos egípcios, até o momento em que precisou fugir do convívio com os egípcios por ter matado um deles. O futuro legislador de Israel teve uma excelente educação, o que o prepararia para assumir cargos de liderança. Ora, Moisés aqui ele enfrentava um momento complicado desde o seu nascimento. Deus ele preservou a vida de Moisés, mesmo que a ordem de Faraó naqueles dias era para que todo menino homem fosse morto, para que o povo hebreu não se voltasse contra os egípcios. O seu milagre, ele começou quando? Nós estarmos aqui vivos hoje, já é um milagre. Deus já tem nos preservado, Deus já tem nos salvado, nos libertado de inúmeras situações. A chamada de Moisés aqui, ela começou, o trabalhar de Deus aqui, ele começou quando Deus preserva a vida desse menino da morte, porque todas as crianças e meninos do sexo masculino foram mortos, mas Moisés foi preservado porque Deus tinha uma obra na vida deste homem. Nós estamos aqui hoje, os milagres que Deus já fez nas nossas vidas, é porque Deus tem muito a nos usar ainda na sua obra. Glória a Deus. Hoje tivemos o Mateus aqui pregando, amanhã pode ser eu, pode ser você que estará assistindo esta aula. Nós não estamos na igreja para ficarmos sentados nesses bancos, nós fomos chamados por Deus, e quando é Deus quem chama, é Ele quem provê o caminho. Deus, em nenhum momento nós vamos ver que Ele desistiu de Moisés, em nenhum momento Deus desamparou Moisés, em nenhum momento Deus vai nos desamparar, porque é Deus quem nos chamou. Se é Deus quem chama, Ele é fiel para nos conduzir. Aleluia. Mas Moisés, assim como todo homem, como todos de nós, quando somos chamados para uma obra, nós inventamos inúmeras desculpas. Com Moisés não foi diferente. No texto diz que Moisés, ele disse: quem sou eu? Uma das desculpas. Moisés não acreditou de imediato que Deus poderia usá-lo. Ele olhou inicialmente para si, não para o Senhor que o estava chamando. Isso acontece conosco também frequentemente. Quando Deus nos chama para a sua obra, nós, em vez de olhar para quem nos chamou, nós olhamos para nós que somos falhos e pecadores. Nós temos que aprender que quando Deus nos chama, é Ele quem nos capacita. Não devemos nós olhar para nós que somos seres falhos, mas olhar para Deus, que é aquele que provê, que é aquele que nos chamou. Se você está aqui, se você foi chamado pelo pastor, você vai pregar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Olha para quem te chamou, não olhe para a sua limitação, porque Deus, Ele não olha. Aleluia.
Outra desculpa que Moisés disse foi: qual é o nome do Deus que te enviou? Essa pergunta estava na mente de Moisés, pois as divindades egípcias tinham um nome. O Deus dos hebreus aparentemente não havia recebido um nome que designasse o seu poder na sua inteireza. Deus mesmo disse: e eu apareci a Abraão, e a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não lhes foi perfeitamente conhecido. Nós não precisamos duvidar do chamado de Deus, porque o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso, é Ele quem nos chamou, é Ele quem nos chama. Quando nós fomos chamados para fazer a obra, não coloquemos nenhuma desculpa. Não olhemos: mas eu não sei falar, mas Deus, eu não consigo, Deus, eu sou menorzinho, Deus, aquele irmão fala melhor, Deus, aquela irmã, ela tem melhor eloquência, Deus, quem sou eu perto daquele irmão, daquela irmã? Ei, é Deus quem chamou, e Ele chamou você, e esse tratamento de Deus, Ele é personalíssimo, Ele quer com você. Acredite na obra que Deus tem na sua e na minha vida. Aleluia. Deus, em que pese as nossas limitações, as nossas desculpas, porque nós damos desculpas. Quando as pessoas nos chamam para jogar uma bola, nos chamam para ir numa chácara, nos chamam para ir em qualquer outro lugar, nós estamos lá toda hora. É um joia, é sim, vamos para cima. Mas quando Deus nos chama para a tua obra, nós temos essa questão de sempre dar uma desculpa. Mas Deus, Ele não desistiu de nenhuma dessas. Embora Moisés tenha dado essas desculpas, Deus não desistiu de Moisés. Era ele quem Deus queria, porque Deus já o era preservado desde o seu nascimento. Deus, Ele não erra no chamado. Deus, Ele não errou em te escolher. Deus, assim como Deus não errou em escolher Moisés. Deus, então, aqui no tópico 3, Ele confirma a chamada de Moisés. Aleluia. Deus tem confirmado a sua chamada nesta noite, ou quando você estiver assistindo esta mensagem. Deus, Ele confirma a chamada. Ore a Ele, busque a Ele, não dê desculpas, vá para cima. Deixa Deus te usar. Olha para quem te chamou e não para você. Não olhe para suas limitações. Olhe para o nosso Deus, que é um Deus glorioso, que é um Deus grandioso. Aleluia. O tópico 2 da lição vem tratando após o Egito, o deserto. Aqui Deus, através da vida de Moisés, já havia tirado o povo da escravidão do Egito. Agora estamos em um momento aqui que após o Egito e no deserto. Já no deserto, Moisés com o povo já liberto da escravidão. O primeiro tópico, subtópico diz: dias com Deus na montanha. Após o Egito, após a escravidão, já no deserto, o primeiro subtópico já nos mostra, já nos ensina algo muito valoroso. Dias com Deus na montanha. Depois de libertar o povo da escravidão, vencer o Mar Vermelho e o exército de Faraó,
Moisés tem um encontro com Deus no Monte Sinai. E ali Moisés tem esse relacionamento, esse encontro com Deus que perdura 40 dias e 40 noites. Qual é o tempo que nós temos ficado com Deus? Aqui diz dias com Deus na montanha. Qual é o nosso tempo? Mateus pregou sobre tempo hoje aqui. Qual é o nosso tempo com Deus? Será que estamos buscando a Deus para caminharmos? Ou estamos dando os nossos passos e depois consultando a Deus? Porque o lindo nessa história de Moisés aqui é que antes de tomar uma decisão, de dar um passo, antes ele consultava a Deus e fazia o que Deus lhe ordenara. Nós, nos dias de hoje, nós damos 1, 2, 3, 4, 5 mil passos. Aí depois que quebramos a cara, nós consultamos a Deus. Será que nós temos consultado a Deus antes de dar esses passos? Ora, a lição aqui então nos ensina que nós devemos ter um tempo, um momento com Deus. Que antes de tomar qualquer decisão, avaliarmos se é uma decisão que agrada a Deus e se é a decisão que Deus quer que nós tomemos. O tempo que Moisés passou com Deus foi suficiente para que ele recebesse orientações necessárias para a condução do povo, mas nem sempre estar com Deus na montanha significa que não haja problemas lá embaixo. Nem sempre estarmos orando, buscando a Deus, estarmos aqui na igreja louvando, pregando, cantando, ajudando, isso não significa que nós não vamos ter problemas lá embaixo. Moisés, eles estavam lá no Monte Sinai, recebendo orientações de Deus, enquanto o povo lá embaixo, aqui no tópico 2, estava levantando um bezerro de ouro. Estar em oração, estar na presença de Deus, não nos isenta de termos problemas em outras áreas, em nossas vidas. Por isso devemos ter o cuidado de estar na presença de Deus e sermos maduros para entender e resolver os conflitos que vão surgir, porque nós não estamos e não estaremos imunes a eles aqui nessa vida. Jesus mesmo, antes de ir, ele disse que neste mundo tereis aflições. Então nós temos que parar de murmurar, de reclamar. Senhor, eu oro, Deus, eu estou sempre na tua casa, Deus, eu faço o que o Senhor me pede, por que isso me sobreveio, por que isso aconteceu? Ei, nós não temos que ficar questionando a Deus do porquê, mas nós temos que entender que para tudo tem um propósito. Aleluia. O tópico 2 vem dizendo então que o povo, enquanto Deus falava com Moisés, o povo se reuniu e numa expressão de ingratidão para com ele, e Moisés decide fazer um ídolo de forma de um animal para ser adorado. Será que nós temos sido ingratos? Vamos fazer uma pequena reflexão. Porque não pode acontecer nada na nossa vida que nós já desanimamos, já caímos em uma idolatria,
Já buscamos satisfazer ou preencher aquele momento de solidão, aquela falta em um jogo de Free Fire, em um futebol, em uma novela, em um filme, inúmeras coisas. Mas não buscamos preencher em Deus. Nós temos que entender que aonde o Espírito Santo de Deus habita aqui dentro de nós é um infinito. É um infinito tão grande que nenhum prazer deste mundo é capaz de preencher. É um infinito tão grande que somente o infinito, o maior de todos, o que não tem como medir, o que é imensurável, o que é imenso, o que é grandioso pode preencher. E este é Jesus Cristo. Não vamos buscar preencher nossas emoções, nossas faltas, em nada que não seja na presença de Deus. A lição aqui, ela nos alerta a não sermos ingratos. Porque ela nos alerta a não sermos ingratos? Porque este povo, o povo de Israel, quando eles foram libertos do Egito, Deus não deixou faltar nada. Não faltou alimento, não faltou água, não faltou nada. E bastava uma dificuldade. Eles parece que apagavam tudo que já tinham vivido com Deus. A lição então aqui nos exorta a sermos gratos e a confiarmos em Deus, não preencher o vazio que às vezes há dentro de nós com nada, a não ser com Deus. Aleluia. E Moisés, quando ele desce do monte, ele vê aquele povo adorando aquele ídolo, aquele bezerro de ouro. Os mandamentos a qual Deus tinha dado a Moisés lá no monte, Moisés irado, ele quebra. Agora no subtópico 3, o título é refaça as tábuas da lei. Por ocasião da descida da montanha, Moisés se surpreende com o bezerro de ouro que o povo fez com Arão. O legislador fica tão indignado com o que viu, que acabou num acesso de ira, jogando as tábuas da lei no chão e quebrando-as. As tábuas que Deus entregou a Moisés, contendo a lei, estavam despedaçadas. Passado o momento de ira, Moisés deveria tomar a iniciativa para reconstruir o que Deus fizera. Então disse o Senhor a Moisés: lavra-te 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam na primeira, que tu quebraste. Ora, o que nós fizemos, ou que nós estamos fazendo, com dons, com talentos, com maravilhas, que Deus ele já nos entregou em nossas mãos. Será que em momento de ira, no momento de desespero, de tristeza, nós abandonamos, nós quebramos? Então aqui o texto nos chama a refazer. Olha que lindo, Deus nos chama a refazer. Ei, o seu sonho, ele não teve o fim ali. O seu talento, ele não terminou ali. O seu desejo, ele não terminou ali. O que Deus entregou em tuas mãos não se acabou ali. É momento de refazer. Deus está chamando, assim como chamou Moisés, para que fosse refeita essas tábuas, que Deus iria escrever novamente o que ele escreveu. Ei, Deus está nos chamando para que nós venhamos refazer. Vamos sonhar novamente, vamos acreditar novamente que Ele, o nosso Senhor, com as suas mãos irá tocar, Ele irá escrever uma nova história para nós. Aleluia. Que
que venhamos a valorizar o que Deus fez e manter intacto seu plano para as nossas vidas. Acredite. Há uma frase que diz que enquanto há vida, há esperança. E a nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança é Ele. Tópico 3. Estamos finalizando. O título do tópico 3 é A Bênção sem a Presença de Deus. Eu vou repetir essa frase, porque talvez ela vá te soar estranho, como soou dentro de mim. A bênção sem a presença de Deus. Tópico 1 diz: o anjo vai à frente. Após o episódio do bezerro de ouro, Deus diz a Moisés que ele iria cumprir o que havia prometido aos patriarcas. Ele manteria a promessa feita, mas não estaria com o povo naquela caminhada, porque Deus, ele estava chateado, se assim eu posso usar esse termo, com o povo. E diz como se esqueceram rápido do Deus que os tirou do Egito. Eles não perderam o senso religioso, pois queriam adorar, mas adorar algo, não alguém. Bastou Moisés se afastar por alguns dias, e os israelitas logo escolheram outro Deus. Deus, ele chegou ao ponto dele falar assim: eu vou cumprir o que eu prometi, mas eu vou enviar um anjo para que vá com eles, porque se eu for no meio deles, eu vou consumi-los. Mas aqui no subtópico 2, Moisés, ele diz: se o Senhor não for comigo, se o Senhor não for, nós não sairemos daqui. Olha que lindo, porque isso deixa claro que para Moisés mais valia a presença de Deus do que toda e qualquer bênção que ele poderia dar. Porque se eu tenho a presença, a bênção ela é consequência. O texto aqui nos ensina a não desejar somente bênçãos de Deus, mas desejar o Deus da bênção. Essa lição aqui que Moisés nos dá é isso. A presença de Deus em nossas vidas, ela vale muito mais do que as bênçãos que podemos receber como consequência de uma comunhão com Deus. Nós não podemos vir para a igreja buscar uma comunhão com Deus para receber a bênção. Nós temos que vir para a igreja para buscar uma comunhão com Deus e ter a presença dEle nas nossas vidas, porque a bênção ela é consequência. O que você precisa, o que nós precisamos? É uma porta de emprego, é um casamento abençoado, é um casamento restaurado. O que nós precisamos de Deus? Então precisamos buscar Ele. Porque quando nós estamos diante de uma necessidade, eu preciso de X, eu vou olhar para essa necessidade, eu vou buscar a Deus, mas com os meus olhos na necessidade, quando na verdade eu devo olhar para Deus, porque Ele conhece a minha e a sua necessidade. A bênção é consequência. Será que nós temos colocado a bênção na frente de Deus? Aqui eu estou voltando àquela pergunta que houve lá na introdução. Será que nós estamos colocando os nossos desejos, ou nós estamos dando mais valor nas bênçãos de Deus do que no Deus que nos deu a bênção?
Será que eu estou supervalorizando o que Deus fez na minha vida, quando na verdade eu deveria valorizar a presença dEle na minha vida e não perdê-la de maneira nenhuma? E para encerrar, subtópico 3, Moisés foi um gigante de Deus. Moisés, ele foi um gigante de Deus porque em meio às suas limitações, em meio às suas dificuldades, ele ouviu o chamado, ele obedeceu o chamado, ele fez o que lhe foi ordenado. Tanto que o texto diz em Deuteronômio 34:10 que nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Sejamos nós uns gigantes na presença de Deus, porque o que Deus tem para fazer na minha e na sua vida é imensurável. Deus se importa se valorizamos ou não a presença deles em nossas vidas e atitudes. Sim, Deus, ele se importa. Como todos nós, Moisés tinha suas limitações e em um momento de descuido foi impedido por Deus de entrar na terra prometida. Ele chegou a ver a terra de longe, mas outro líder conduziria o povo até ali. Tal fato não tira de Moisés todo o trabalho de Deus em sua vida, nem o quanto esse homem foi usado pelo Altíssimo no tempo em que ele viveu. Ele era tão usado pelo Todo-Poderoso que o apóstolo Pedro o mencionou como referência em sua comparação ao ministério profético de Jesus. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e ele ouvireis em todo quanto vos disser. Atos capítulo 3, versículo 22. Aleluia. A conclusão diz: o diálogo entre Moisés e Deus nos mostra que é preferível ter a presença de Todo-Poderoso ao invés de ter somente a sua bênção. Mas só prefere a presença dele aquele que o ama, que entende a grandiosidade dos momentos que passam a nós em comunhão. Deus está pronto para nos abençoar, mas a maior bênção é desfrutar da sua presença conosco em todos os momentos. Ter a bênção dele é muito bom, mas sua presença sempre será maior que as dádivas que ele possa nos conceder. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Não percam a EBD amanhã. Amanhã iremos ter a aula presencial, iremos tratar com muito mais detalhes, vamos compartilhar ideias, compartilhar momentos, testemunhos. Então conto com todos vocês lá. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Tamo junto.